Você já ouviu aquele papo? Ah, homeschooling, educação domiciliar, é coisa de rico. Eu quero te mostrar que isso está completamente errado. E isso é completamente preconceituoso. O homeschooling é para qualquer um, mas principalmente para os pobres. Fique comigo até o fim desse vídeo, que eu vou lhe mostrar que o homeschooling não é muito mais. As pessoas pensam que é trazer a escola para casa, não tem nada a ver com isso. Mas muito mais do que o pai ensinar gramática ou alguma coisa, o homeschooling tem a ver com uma mudança econômica na sua família. Praticar o homeschooling pode ser determinante para tirar a sua família de uma situação financeira apertada e complicada. Quer ouvir sobre isso? Então curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Gente, eu quero começar assim. Quero começar mostrando que o homeschooling pode ser uma maneira muito direta, uma estratégia espetacular para tirar muitas famílias da pobreza. Por quê? Eu explico. Os colégios, eles nos empobrecem. Nos empobrecem. Ambos. Tanto os colégios particulares quanto os colégios públicos. Eu explico. Vamos lá. A verdade é que esses dias mesmo eu estava assistindo a um vídeo de um rapaz que disse que percorreu todo o caminho e fez doutorado, sei que lá. Ele falou, olha, a maioria das pessoas que estão ali não tem nada a ver, não sabe nada de educação. E ele chegou a dizer assim, todo mundo sabe agora já. Quer dizer, né, os mais espertinhos já sabem. Quanto mais educação formal, menos educação real, esse rapaz estava dizendo. Ele é um professor, alguma coisa assim. Mas enfim, qual é o caminho normal aqui? Nas escolas. Um jovem, ele fica ali, sei lá, até quanto? 23 anos? Basicamente o que aprende ali é inútil. Eu tô mentindo? Basta olhar para sua vida. O que você aprendeu na escola que você usa até hoje? Com exceção aí, talvez, da alfabetização, que muitos foram alfabetizados até em casa. Então, um jovem, rico, ele pode se dar ao luxo de perder 23 anos, para muita gente, faculdade você sabe o que é, para fumar baseado, é isso. Ele pode se dar ao luxo de ficar 23 anos da vida dele brincando de casinha. Não vai fazer diferença para ele. Quer dizer, fazer faz, né? Ele poderia ser mais produtivo muito antes, mas enfim. Mas para um jovem rico, tá de boa. Mas pense num garoto pobre. Ele é proibido de aprender outras habilidades, de ofício, não pode trabalhar. Ele fica até os 18 anos na escola e dificilmente a maioria não vai conseguir, com esse ensino que recebe na escola pública, não vai conseguir passar numa faculdade federal. E ele também não vai conseguir pagar uma faculdade particular. Então ele tem 18 anos, ele não pode fazer faculdade, não tem condição de fazer nenhum tipo de faculdade, ele não sabe nenhum ofício, o que resta para ele? Os piores empregos. Os piores empregos. Então, em primeiro lugar, é uma questão de sabedoria, de inteligência. É uma coisa totalmente estúpida hoje, a educação como ela é. Ela mina todas as suas forças. O professor renomado, Taylor Gatto, no seu livro Armas de Instrução em Massa, ele fala o quanto a educação escolar, a escola, ela atrasa a vida das pessoas. E ele cita alguns exemplos de algumas pessoas que foram prósperas justamente por abandonarem a escola. Não é, esse fulano se deu bem apesar de ter abandonado a escola. Não, essas pessoas, elas dizem que justamente por terem abandonado a escola é que elas se deram bem. Por exemplo, o fundador da CNN, eu sei, a CNN não é lá essas coisas, mas interessa. Mesmo assim, o cara foi longe. Ele disse que não ter feito e gastado dinheiro com faculdade foi sua maior vantagem. Warren Buffett, não, foi um dos maiores. Hoje eu acho que ele não é o homem mais rico do mundo, mas já chegou a ser. Se não é o homem mais rico do mundo, é um dos. Warren Buffett, ele começou seus negócios vendendo Coca-Cola aos 6 anos. Aos 18, ele foi rejeitado em um colégio, sabia disso? Mark Twain largou a escola no 5º ano. Ele lembra aquela frase famosa dele? Eu nunca deixei a escola afetar a minha educação. Tá vendo? Nunca deixei a escola afetar a minha educação. Ele entendia que a escola afetava. Numa conotação negativa, né? Edward Hamilton, o maior vendedor de livros por correspondência, ele contou que sua maior vantagem foi não ter gasto tempo e nem dinheiro com faculdade. Não apenas isso, a escola, o Taylor Gatto fala isso no livro Armas de Instrução em Massa. Ele mostra alguns dados interessantes que revelam o quanto que os Estados Unidos, que era um país extremamente criativo, ele perdeu criatividade com o advento da escola. Sim, porque lá não tinha isso. O homeschooling, a gente sempre teve aqui, gente. A escola de massa, todo mundo indo para a escola, isso que é recente. Eu não sei como é que eu faria isso. O mundo sempre fez assim. E, pasmem, nos Estados Unidos, por exemplo, antes da educação de massa, diz Taylor Gatto, o povo tinha um nível cultural
muito maior, era muito mais alfabetizado. Leia o livro dele, Armas de Instrução em Massa, que por sinal eu tenho uma resenha aqui e tenho esse livro na minha livraria. Então ele fala que a escola mata a criatividade. Veja se ele não está certo. Quase todo mundo fica, quando fala em homeschooling, fica apavorado, porque e agora o que eu vou fazer? Tá vendo? Ó, e agora o que eu vou fazer? Tá vendo? Automaticamente você precisa pensar em alguma coisa. Mas a escola, ela provê uma falsa sensação de segurança. Tem um trilho ali, tudo bonitinho, o trilho do sucesso. Quase ninguém se dá bem. Um ou outro consegue, mas a maioria não se dá bem. Mas eles têm a falsa sensação de segurança. Agora, você tira, ele fica, meu Deus, e agora? O que eu faço? Tá vendo? Desperta a criatividade. Você vai ter que ser criativo. E aí que mora a prosperidade. O Taylor Gatto diz assim, a escolaridade protocolar, ou seja, a escola de segunda a sexta, 15 anos, enfim, 20 anos lá na escola, a escolaridade protocolar é inútil aos cidadãos comuns e pode até ser destrutiva. Taylor Gatto, professor renomado durante 20 anos em Nova York, está dizendo que a escola pode ser destrutiva. Ela é útil apenas aos políticos e administradores. Ela não deve ser reformulada, deve acabar. Quem disse isso? Um professor. Tá, então esse é o grande motivo aí pelo qual você deveria fazer homeschooling. É prosperidade. Homeschooling é para qualquer um, principalmente para o pobre. Mas por que dizem que o homeschooling não é para o pobre? Primeiro, preconceito mesmo. A esquerda, amante dos pobres, que odeia os pobres. Eles dizem que o homeschooling não é para os pobres. Por quê? Porque são preconceituosos. Dizem amar os pobres, mas o tempo todo chamam os pobres de incapazes. É como no aborto também. Amamos tantos os pobres que defendemos que eles abortem seus filhos. Nós amamos tantos vocês que não queremos que vocês se multipliquem. Não se esqueça que esse negocinho de controle de natalidade, aborto, sempre existiu, obviamente, mas nas últimas décadas isso tem tudo a ver com Margaret Sanger, aquela eugenista, lembra? Que ela dizia que negros, pobres não deveriam existir? É essa gente que diz que ama o pobre, que fala que o pobre não pode ter filho, o pobre não pode educar os seus filhos. Tá vendo? É preconceito mesmo. Puro preconceito. Puro preconceito. Dizer que um pobre ele não é capaz. Isso é ridículo. A gente dá uma raiva do negócio desse. Dá uma raiva. Sabe por quê? Sabe por que dá raiva isso? Meu pai é uma pessoa muito próspera. Comprou vários restaurantes. Mas ele era pobre. Extremamente pobre. Morou na favela. E ele era uma pessoa digna, trabalhadora. E no meu caso, meu pai, pela graça de Deus, ele se tornou uma pessoa rica, mas tem um monte de gente que é pobre e não se tornou rica, e não é porque é vagabundo, não. Então, assim, é preconceito, é gente trabalhadora, é gente honesta, é gente guerreira. Então, esse preconceito contra o pobre, seus canalhas, ficam dizendo que amam os pobres e o tempo todo, ao mesmo tempo, dizem que eles não são nada. Então, primeiro ponto, esse. Segundo, uma noção errada do que é educação. Pensam que educação é trazer a escola para casa. Educação em casa, né? Homeschooling é trazer a escola para casa. Como eu já disse, lembra quanto de ensino inútil que você teve? Então nem queremos mesmo trazer aqueles 1000 ensinamentos aqui para casa para tornar a nossa casa um tédio como é a escola. É ou não é? É ou não é? Qual que era o melhor dia da escola? Lembra quando você ia para a escola? Sexta-feira, né? Porque saía da escola. É uma coisa tão legal, né? Que era uma tortura para você. Poxa, lembra? Você é pai, meu Deus do céu. Lembra como que era para você? Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. Então, eles pensam que não é possível que a gente ensine em casa porque pensam que a gente vai trazer a escola para casa. Não, a gente não vai fazer. A gente não vai reproduzir a escola em casa. Por quê? Porque a escola está errada. O modelo de educação da escola está errado. E no meu curso, Homeschooling ao Alcance de Todos, eu explico o que é educação e o que seria isso. Então, sabe, mas pastor, e as escolas particulares? A diferença hoje, né, basicamente, das escolas públicas para as particulares é a seguinte. As públicas, elas ensinam de maneira precária coisas inúteis. As particulares ensinam com habilidade coisas inúteis. Às vezes até coisas que são boas, mas não terão nenhuma utilidade para você. Às vezes até ensina uma coisa que é útil no mundo. Uma conta de matemática quilométrica. É útil no mundo, mas todo mundo tem que saber aquela conta. Então, as escolas são basicamente o seguinte. Públicas, as ruins, elas ensinam a cavar, a abrir e tapar buraco. E ensinam isso de maneira precária. Coisas inúteis. As boas são aquelas que ensinam a abrir e tapar buraco com eficiência. Essa é a ideia. No seu livro Emborrecimento Programado, Taylor Gatto diz que educação não custa nada. Inspirado nele, uma aula do meu curso Homeschooling ao Alcance de Todos é exatamente isso. Educação não custa nada. Eu sempre falo isso aqui, ó. Sempre falo. Como que os pais de antigamente, analfabetos, formavam doutores, mas os doutores de hoje estão formando analfabetos? Porque tá vendo que tem alguns elementos na educação que só você, pai, pode dar ao seu filho. Que não tem a ver com diploma, nem nível cultural que você tenha. Tem algumas coisas que tem a ver com a educação que só um pai, que ama o seu filho, pode dar ao seu filho. Só. Por isso, pais de antigamente, analfabetos, formavam doutores. É isso que eu ensino no meu curso. Como pais, sem um nível cultural elevado, podem educar os seus filhos com eficiência. Como isso é possível? Quais são esses elementos? Quais são? Então não pense que é 300 mil livros. O livro é importante, óbvio.
Mas não é isso. Então há alguns elementos que moldam a educação do seu filho, que moldam o seu filho, que só você, pai, pode dar a ele e que a escola tem tirado de você. E é o que eu explico no meu curso Homeschooling ao alcance de todos. E hoje a gente está com promoção aqui no curso por conta da semana das mães aí, né? Estamos entrando aí na semana das mães, né? Semana que vem, né? Dia 14. Mas já estamos aqui fazendo hoje um preço promocional. Mas antes eu quero que você assista aqui, ó, 10 segundinhos. Alessandra, olha o que ela disse sobre o meu curso. Pessoal, meu nome é Alessandra, estou passando aqui para falar para vocês sobre o curso de homeschooling do pastor Rodrigo Mocelin. Gente, é o melhor curso que existe para você que está com dúvida, quer saber sobre como fazer homeschooling com seus filhos. Vale a pena você comprar o curso dele, é o melhor que existe. Já tive vários outros cursos, mas esse é o que dá o incentivo, que te fortalece e faz você acreditar que vale a pena confiar em Deus e confiar em você e cuidar dos seus filhos estudando. Faça o curso de homeschooling ao alcance de todos do pastor Rodrigo Mocelin. Vocês vão amar. Beijo! Então vamos lá. Nosso curso hoje, em homenagem ao Dia das Mães, por que vocês pediram, está em promoção, apenas R$ 165. Na realidade, todos os cursos, cada um deles por R$ 165, está aqui. E principalmente você que está envolvido com a educação dos seus filhos, a criação de filhos. Os três eu abordo a questão de, lá no curso A Culpa é do Meu Corpo, eu falo sobre autismo, TDAH, o que a Bíblia fala sobre isso, enfim. Então, os três têm muito a ver com a educação dos filhos. Então, aproveite essa promoção durante essa semana e adquira esses 3 cursos. E lembre-se, homeschooling é para qualquer um que ama o seu filho, quer o bem do seu filho, quer salvar o seu filho. Gente, Deus abençoe, aproveita a promoção, tá aqui o link na descrição. Até a próxima.